Se você quer ser avivado, fica até o final desse vídeo porque vai acontecer hoje. Ou não. Eu não sei se é coisa da atualidade, mas parece que a palavra avivamento e falar sobre avivamento cresceu muito nos últimos dias. Nunca se viu a igreja indo atrás de avivamento, criando movimentos para trazer avivamento, falando sobre avivamento verdadeiro, sobre como fazer, como causar avivamento, como é o povo avivado e tudo mais. Mas a gente quer ir até as raízes do que se tem para falar sobre avivamento, para que você entenda, tintim por tintim, o que é avivamento, como ele acontece e tudo mais. Primeiro, falando sobre avivamento no Antigo Testamento. O verbo hebraico que aparece no Antigo Testamento mais de 250 vezes para falar sobre avivamento, ele tem o sentido de preservar, manter vivo. Então é meio que trazer de volta de alguma forma, e a gente encontra, como eu disse, 250 vezes esse verbo se repetindo de várias e várias formas, sempre com esse sentido de preservar alguma coisa, de trazer de volta para alguma coisa. Isso é o avivamento no Antigo Testamento. Exemplos de textos onde a gente encontra lá no Antigo Testamento falando sobre avivamento. Salmos 85, 6. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. E Abacuque 3, 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então a gente consegue encontrar como exemplo nesses textos do Antigo Testamento que avivamento era trazer de volta. Então, Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor já fez. Senhor, vivifica a gente de novo. Traz a gente de novo para aquele período onde a gente estava dessa forma. Não seria algo muito além e tudo mais, mas sim voltar à forma, voltar às raízes, voltar para aquele momento. E agora, avivamento no Novo Testamento. O verbo aparece 7 vezes, então bem menos do que no Antigo Testamento, mas a ideia de avivamento, ela sempre se repete lá no Novo Testamento. A ideia de voltar para algo, de voltar para aquele padrão, de voltar para os dias onde algo acontecia e tudo mais, existe repetidamente no Novo Testamento. Mas o verbo mesmo sobre esse termo aparece só 7 vezes. Textos, então, no Novo Testamento que falam sobre avivamento. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Filipenses 4,10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então a gente consegue encontrar de novo esse sentido de preservar, voltar para as raízes e de novo para algum momento atrás que aparece no Novo Testamento quando se fala de avivar. A questão é que, como tudo dentro da teologia, o padrão bíblico de avivamento deve ser encontrado e deve ser tirado das Escrituras, não de nada, não de experiências, mas sim do que a gente consegue encontrar nos textos da Bíblia. E a gente tem alguns exemplos disso. Em Gênesis 4:26, a gente encontra o primeiro momento ali onde as pessoas começam a invocar o nome de Deus, começam a orar, começam a ter um relacionamento com Deus. E depois a gente encontra muitos e muitos momentos na história de Israel onde o povo vai se afastando. E a gente tem profetas chamando o povo para que eles voltassem, ou pedindo para Deus para que voltasse aqueles dias onde o povo estava temendo a Deus, onde o povo estava indo para Deus e obedecendo a Deus. A gente consegue encontrar lá em Josué 24:15 e o versículo 31 também, onde a gente tem o povo de Israel totalmente perdido, e aí Josué se levanta no meio do povo e diz para eles: escolham a quem vocês vão servir, se sejam aos deuses dos seus pais, os deuses dos amorreus, os deuses dos jebuseus, escolham a quem vocês vão servir, e porque eu e minha família vamos decidir servir ao Senhor, e a gente vai fazer isso, então vocês escolham o que vão fazer. E a partir disso, a partir dessa atitude de Josué que chega no povo e faz isso, a gente encontra o resultado lá no versículo 31, onde a gente vê que gerações depois daquele povo, e aquele povo continuaram servindo a Deus, eles voltaram para servir a Deus e pararam com seus caminhos maus. Esse é um grande exemplo de avivamento. A gente consegue encontrar um povo que tinha se afastado totalmente, voltando, e a atitude de alguém fazendo com que aquilo também seja para gerações seguintes. Então o povo vai voltando e as gerações depois também vão servindo a Deus. Esse é um grande exemplo de avivamento no Antigo Testamento. E a gente não pode esquecer também de Atos 2, onde você tem o derramamento do Espírito Santo sobre
sobre o povo, eles começam a falar em outras línguas, e isso é um grande avivamento. Você tem o povo indo todo e falando sobre as maravilhas de Deus, e as pessoas que estavam ouvindo nas suas línguas, ouvindo sobre as maravilhas de Deus e tudo mais, e a pregação que acontece depois converte milhares de almas. E isso também é um exemplo de avivamento. A gente tem pessoas e pessoas se convertendo porque algumas outras voltaram também e receberam do Espírito Santo esse poder, esse empoderamento para poder fazer alguma obra. Outro exemplo, um pouco mais atual sobre avivamento, é o que acontece na Alemanha, na Reforma Protestante, lá no século XVI. A gente tem um povo voltando para o padrão bíblico das Escrituras e procurando comparar aquilo que eles acreditavam com aquilo que a Bíblia dizia e abandonando muitas coisas, querendo voltar aos seus caminhos e questionar as coisas, e a expressão que isso traz depois para um monte de outras raízes e um monte de outras igrejas também que vão nascendo a partir disso, a partir de um grande avivamento que aconteceu, nesse caso, a partir de Martinho Lutero. Talvez até antes, mas o grande exponente sendo Martinho Lutero. Hernandes Dias Lopes, ele fala no livro dele que chama Avivamento Urgente, sobre algumas coisas que avivamento não é. Então é interessante a gente pontuar essas coisas como ele faz no livro dele sobre o que não é avivamento. Primeiro, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Ele diz no livro dele que avivamento não é algo que a igreja cria, ela não executa, ela não faz acontecer o avivamento. Ela não é aquilo que provoca, ela não consegue provocar o avivamento. Ela só participa, ela é usada por Deus para fazer aquilo, mas ela não cria avivamento com alguma atitude que faça nada que a gente vai fazer com as nossas mãos e criar e juntar um monte de gente para orar, para interceder, vai fazer criar avivamento. Avivamento é algo da agenda de Deus que ele faz segundo o propósito dele. Ele até diz nesse ponto algo muito interessante. A igreja só pode buscar o avivamento e preparar o caminho da sua chegada. A igreja não produz o vento do Espírito, ela só pode içar suas velas em direção a esse vento. Então a igreja não consegue criar isso, ela não provoca isso, ela simplesmente participa do vento do Espírito que está soprando. A igreja é a forma como Deus usa às vezes esse movimento para acontecer, mas ela não consegue fazer avivamento. Avivamento não é mudança doutrinária. Muita gente, em meio a buscar um avivamento, a ir atrás do avivamento, acha que precisa descartar todo o seu conhecimento, deixar de lado toda a sua teologia e ir atrás do poder do Espírito Santo. Tem que esquecer toda essa nossa lógica, todos os nossos achismos e conhecimentos que a gente faz dentro da teologia e buscar o Espírito Santo. Só que avivamento não é isso. Não é abandonar a nossa doutrina, não é abandonar as Escrituras, abandonar aquilo que a gente sabe, porque tudo isso é a base daquilo que a gente vive com Deus. A raiz daquilo que a gente vive com Deus é o conhecimento que a gente tem sobre Ele, é a teologia que se constrói. E a gente não pode simplesmente achar que abandonar o conhecimento vai fazer algo com o avivamento, vai fazer com que ele aconteça e tudo mais. Avivamento não é abandonar a sua teologia. Ele chega a dizer no livro que avivamento sem doutrina é fogo de palha, é misticismo, porque vai ser um grande auê, uma grande festa, um monte de coisa acontecendo, mas que não vai ter base, que não vai ter nada construído ali, que não vai ser um movimento dado por Deus, porque o avivamento dado por Deus traz conhecimento, traz conversão para as pessoas também, traz mudança de atitude, traz todas essas coisas, e não simplesmente um monte de coisa e um monte de auê. Avivamento não é mudança litúrgica. Muitas pessoas podem confundir avivamento com um louvor animado, com um louvor que traz emoção, que faz as pessoas se manifestarem fisicamente de alguma forma, que faz as pessoas ficarem alegres, mas avivamento não é isso, não é esse louvor que anime. Aí teve um culto onde o louvor foi muito animado, onde as pessoas participaram e tudo mais, e a gente fala ali, ó, teve um avivamento. Não é isso, não é pegar e mudar para fazer um louvor muito diferente que vai fazer todo mundo ficar animado, que vai ser avivamento, também não é. E apesar do avivamento não ser a mudança litúrgica, não ser os louvores extravagantes que eu crio, os momentos de reflexão que eu faço no meio do louvor e aqueles momentos tão bonitos, instrumentais e tudo mais, o avivamento muda
a nossa liturgia. Ele quebra todo o nosso misticismo e também todo o lado frio do nosso louvor. Ele quebra aquele coração que está só no gelo e tudo mais, fazendo de qualquer jeito, cantando aquilo que sempre já ouviu, e cria em nós um coração muito mais avivado por Deus e buscando a Deus de verdade, usando e sabendo que aquele louvor que ele canta faz sentido. Então, avivamento não é o louvor extravagante que você faz, mas ele pode mudar todo o seu louvor e tudo mais para criar algo mais espontâneo e algo mais verdadeiro no seu coração. Avivamento não é uma ênfase carismática unilateral. E eu sei que isso é um monte de palavras muito difíceis, como o Hernandes usa bastante no livro dele, mas avivamento não é só dom, não é só cura, não é só aquilo que o Espírito vai fazendo de milagres e coisas sobrenaturais que vão acontecendo que é avivamento. Também não é isso. Muitas pessoas confundem os dons se manifestarem, pessoas sendo curadas e pessoas manifestando seus dons no meio do culto e tudo mais, com um grande avivamento. Então a gente olha para um culto onde alguém falou em línguas, ou onde alguma pessoa se manifestou de alguma forma física, ou alguém foi curado, a gente fala, houve um grande avivamento aqui nesse culto. Também não é isso, não é dessa forma. Avivamento não é só aquilo que acontece de sobrenatural, que acontece naquele momento, que traz animação e tudo mais, e os dons se manifestam, porque também gera coisas concretas. A gente já falou em outros pontos que também gera conversão de vida. É só olhar para os avivamentos que aconteceram na igreja toda, seja o avivamento da Reforma Protestante, o avivamento de Atos 2, o avivamento de Josué. É as pessoas indo e mudando de vida, mudando tudo aquilo que elas acreditavam, se voltando para Deus, indo e buscando conhecer a Ele. É mais do que só dons e curas e milagres. Deus pode usar isso no avivamento, ele pode acontecer, mas o avivamento não se resume a esses dons sobrenaturais do Espírito Santo. Não quer dizer que porque na sua igreja acontecem todas essas manifestações que tudo isso é avivamento. Não é. Se não tiver todas as outras coisas, pode ser só os dons se manifestando, mas não é um avivamento gerado pelo Espírito Santo. Não é um avivamento gerado por Deus, porque ele vai provocar muito mais do que coisas sobrenaturais, mas sim mudança de atitude, coisas que permanecem em nós depois do dia do avivamento. Avivamento não é modismo. E apesar da gente ver isso se repetindo muito na atualidade, então muitas pessoas falando de avivamento, buscando avivamento, criando conferências para gerar avivamento, falando aqui vai acontecer um avivamento, isso não é moda, é algo que a Escritura diz. A gente não pode simplesmente abandonar e falar que não existe, que não vai acontecer, só porque existe muita gente fazendo da forma errada. Mas sim, a gente tem coisa dentro das Escrituras para olhar e ver casos de avivamento e saber que isso pode acontecer da forma que Deus quiser, como Ele fizer, quando Ele quiser fazer, através da sua igreja. Avivamento não é uma visão dicotomizada da nossa vida. Ela não é só aquilo que gera a gente para esse mundo sobrenatural e que a gente só fica nisso. Então tem muita gente que na busca de um avivamento acha que precisa abandonar a espiritualidade em todo o resto da vida e só viver naquele seu grande castelo de avivamento, buscando e buscando e buscando e buscando as coisas sobrenaturais de Deus, o avivamento de Deus, mas esquecendo que o avivamento vai provocar coisas no seu trabalho, provocar coisas no meio da sua família, vai provocar coisas na sua vida, no meio da sua igreja e tudo mais. Não é algo que simplesmente vai acontecer no âmbito sobrenatural, espiritual, que não vai afetar mais nada, então você precisa abandonar tudo e só ir atrás do avivamento. Mas o avivamento de Deus vai ser vivido em todas as áreas da sua vida. Avivamento não é evangelização, e a gente precisa entender muito bem esse ponto seguinte, porque senão a gente vai achar que avivamento é para as pessoas do mundo e para resolver aquilo que as pessoas não cristãs estão passando e tudo mais, e fazer todo mundo se converter, e não é isso. Isso é fruto. Então, os crentes são avivados, e eles pregam o evangelho, e eles fazem a vontade de Deus, mas o avivamento não é para os não crentes. O avivamento é para o crente, é para a igreja, não é para o descrente, não é para a pessoa que não conhece a Deus. O avivamento é voltar para a raiz, então é o crente voltando para aquele momento onde ele obedecia a Deus, onde ele fazia as coisas de Deus e tudo mais, e sendo usado por Deus para fazer alguma coisa. Não é para você olhar e buscar um avivamento que vai mudar o mundo e vai fazer todo mundo se converter, porque o avivamento vai começar no crente. E todo o resto que acontece no mundo é fruto do que aconteceu na igreja, nos cristãos. Sabendo então o que não é avivamento, a gente consegue começar a ter uma ideia do que é avivamento. A gente tem sim que buscar pelo avivamento e ansiar por isso, porque a gente quer ver esses momentos tão maravilhosos, onde Deus faz algo de uma forma maravilhosa e as coisas acontecem de uma forma que a gente não consegue explicar. A gente quer ver isso, e não é erro buscar isso ou pedir para Deus sobre isso. Mas é um erro achar que é
a gente precisa viver disso e que não tem nada além de avivamento, que você tem que ficar indo atrás toda hora de avivamento e avivamento, porque senão você parece um viciado em adrenalina, que quer toda hora buscar mais uma injeção de avivamento para poder viver a sua vida. O cristão verdadeiro vive sua vida todos os dias, buscando avivamento, pedindo a Deus para que ele venha, mas vivendo enquanto isso, fazendo a vontade de Deus enquanto isso, não vivendo numa vida totalmente monótona, achando que não existe Deus enquanto não vier o avivamento para a vida dele. Ele vive sua vida e um dia Deus faz avivamento se ele quiser fazer. Avivamento, então, é esse empoderamento de Deus sobre a igreja para que a igreja faça alguma coisa que Deus quer que ele faça. Como a gente tem os exemplos, já citamos eles também. Ele sempre vai trazer frutos e não vai ser algo do momento. Então teve um avivamento que aconteceu num dia e aquilo não gerou nada para ninguém, foi só para as pessoas que estavam lá e não mudou nada no dia seguinte, é como se não tivesse acontecido. Não, o avivamento de Deus vai gerar frutos que são nas pessoas que foram avivadas e para as pessoas que estão sendo alcançadas por esse avivamento também. Então se lembra, a gente não consegue causar ou criar o avivamento. Não importa o quanto você ore, o quanto de pessoa você consiga reunir num estádio para causar avivamento, não vai funcionar. Porque apesar de nós sermos as pessoas pelas quais o avivamento acontece, Deus usa a gente para fazer, nós não somos a causa. Deus não faz por causa de nós, porque nós pedimos. Nada que você vai fazer vai causar avivamento de Deus de forma nenhuma. Então espero que você tenha entendido um pouco sobre avivamento, sobre o que ele não é, sobre o que ele é, sobre como acontece na Bíblia e tudo mais. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar nos comentários, a gente vai responder. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou dele. Compartilha esse vídeo por aí para as pessoas que estão achando que vão criar avivamento, juntando um monte de gente, ou fazendo um monte de coisa, ou criando noites e noites e tudo mais. Compartilha para as pessoas, se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Se você quer ajudar, tem os links aí embaixo para você ajudar esse canal financeiramente para manter todo esse trabalho funcionando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.